1º de abril. Narrativas da cadeia. Salim Miguel. Parte 6. Fragmentos perfis. 3. Um gostinho adocicado e enjoativo. Café da manhã ralo, 2 pães pequenos por pessoa. Ave estranha no ninho já se encontrava no alojamento quando o primeiro preso político chegou. Casado, velhusco, bonachão. Bom num solo de cavaquinho que não largava, sempre disposto a tocar. Cabo, há mais de 20 anos servindo na polícia militar. Deflorara uma mocinha em idade de ser sua neta. Dizia, peguei 2 anos de cadeia. Outros praças contestavam. Estava ainda aguardando julgamento. Provocado, ria mostrando os cacos de dentes. Dava sempre a mesma resposta. Homem que é homem não bobeia. Não tem que vacilar. Ela que me procurou, de noitinha. Desculpa boba. Tava na cidade, topou logo, juro. Forçar não forcei. E vocês estão aqui por quê? Me digam, forçaram? Um dia perguntaste, cabo Afrísio, me explica uma coisa. Me contaram uma história diferente. Vamos, diz pra nós a verdade. Ela não era muda e tu não estavas num porre danado. Foi na delegacia que forçaste a bichinha, não foi? E ele, mentira dos meus inimigos. Sempre fui respeitador, só toma uma pinguinha. E tu, o capitão me contou, quando vocês foram acareados, o delegado te pergunta, Cabo Afrísio, é verdade que tinha bebido mais de uma garrafa de cana das brabas? Respondeste, juntando o dedo no outro, que nada, seu delegado, só um tiquinho assim. E a menina, nervosa, mexendo a cabeça de um lado para o outro, bate no ombro do delegado, abre ambas as mãos e mostra. Não era um tiquinho, era enorme o peru do Anfrísio. Ele ria, sem contestar. Parecia não perceber a monstruosidade do que praticara. Se é que o praticara. Um gostinho adocicado e enjoativo. Almoço de carne cozida com batata ou cenoura. Feijão, arroz. Araquari, 30. Santino Marçal, 42 anos, operário. Apelidado, logo que chegou, de Lobo Santino. Vivia o dia inteiro atrás de comida. Olhar famélico, uma fome ancestral de gerações, sinaleiro durante 15 anos. Ainda assim não se adaptava ao novo tipo de prisão, parecia um bicho enjaulado. Dizia, no farol eu tinha a imensidão do mar, calmo ou tempestuoso, gaivotas vinham me visitar. Fiz amizade com o Boto, minha cabrocha aparecia por uns amassos gostosos quando me traziam a boia da quinzena. Eu sabia que podia sair quando quisesse, como acabei saindo. Em terra, fui trabalhar no sindicato. Teve razoável atuação, tornou-se conhecido. Depois, dissensões internas. O sindicato deixou de existir. O movimento esfriara. Os homens se dispersaram. Lobo Santino foi preso porque continuava a receber publicações. E em lugar de as devolver ou solicitar cancelamento das remessas, assinava os recibos no correio. Principal prova contra ele. Saía dali e, sem sequer abrir os pacotes, ia vendê-los no boteco ou numa peixaria. Eram os trocados que ajudavam no sustento da família. Negão retinto, alto, riso franco, epilético. Um dos motivos para deixar o trabalho no farol. Explicavam. Queriam saber para quem eu distribuía o dinheiro das publicações. Me ameaçavam. Olha, vamos descobrir de qualquer jeito, mas fácil contar. Aí a barra vai pesar menos pro teu lado. Sabes como é. Se nos ajudares, podemos maneirar. Colabora, anda, não tens nada a perder. Pelo contrário, de boas maneiras, partiram para os gritos, as ameaças. Vamos te moer na pancada, seu negro nojento. Vais ver o que é bom. Já perdemos muito tempo contigo. Não pensa que estamos para brincadeiras. Temos muito mais o que fazer. Acabaremos descobrindo de qualquer maneira. Então, por que não facilitas, hein? E adiantava dizer que não tinha o que facilitar? Colaborar como? Contando isto, os lábios tremiam, a voz sumia. Estirava-se, muito quieto, ou se punha a andar, murmurando, não vem. Tomara que não venha. Outra vez não, um ataque, agora não. Certa vez teve um dos tais ataques. Foi horrível. Caiu-se contorcendo, espumava, cabeça batendo no chão duro do alojamento. Foi preciso chamar o médico, que pouco pôde fazer. Os presos ficaram ali rodeando-o. O médico pedia que se afastassem, impressionados, nunca tinham visto coisa semelhante. Lobo Santino, ao voltar a si, de nada se lembrava.
Levantou-se, andou de um lado para o outro, com aquele olhar famélico, riu seu riso franco, foi indagando. Tem algo aí para se mastigar, tem? Um gostinho adocicado e enjoativo. No jantar, carne cozida com batata, ou cenoura, feijão, arroz. Como opção, sopa rala com 2 pequenos pães por pessoa, idênticos aos da manhã. Concórdia 57. Edilberto Jung, 23 anos, curso de comércio completo, bancário. Pertencia ao grupo dos 11. Simpatias pelo regime comunista. Participara com entusiasmo de reuniões políticas. Gostava de se informar, queria saber mais. Dizia, não aspiro a muito. O povo não quer muito. Absurda é a proporção entre os que tudo têm e os que não têm nada num país tão extenso e tão rico. Não cansava de perguntar por quê. Me digam. Ele mesmo por vezes respondia, porque os que nada têm são muitos, mas despreparados e não sabem reivindicar seus direitos, nem aquilatam a força que unidos têm. O inexcedível sabor do primeiro prato, recebido de casa, peixe frito, arroz, que diferença do arroz ali servido. O peixe naquela época só podia ser tainha, repartido com outros presos, que por sua vez repartiam o frango à polenta, a fritada de camarão. Hoje, dia 6 de maio, após 34 dias de prisão, no teu caso, ou 35, ou 36, no caso dos que foram apanhados no dia 31 de março ou 1º de abril. Quando se acreditava que a vida entrara numa rotina carregada de expectativas, eis que guardas, acompanhados por um oficial, surgem de metralhadores em punho. Vasculham todo o alojamento em busca de algo que nem eles sabem ao certo o que é. Reviram as camas, revolvem as roupas, olham dentro dos copos, embaixo das cadeiras. Deixam tudo desarrumado. Saem como entraram, sem nada encontrar e sem nada revelar. Suspensa a incomunibilidade passado o mês. No primeiro fim de semana, visita dos teus irmãos, teus filhos. Enorme prato de quibe. Sob a toalha, numa reentrância da travessa, bilhete com notícias. De tua mulher. Aproveitas o momento de distração e arriscas. Ao devolver o prato, colocas outro no mesmo lugar. No domingo seguinte, a resposta. Teu bilhete também havia atravessado incólume a censura. O gosto assim mais gostoso da comida. Dia 2 de maio de 1964. Completas 30 dias preso, fechado, engaiolado, sem perspectiva de saída. A teu redor, cerca de 60 criaturas com poucos desejos e muitos sonhos. O mais imediato, sair. Depois, para a maioria, tentar reconstituir a vida. Itajaí, 44. Nilson Vasco Gondim. Hoje, dia 8 de maio, dia da vitória sobre o eixo. Esperava ser solto. Durante todo o dia ficou na expectativa. Repetia, vamos soltar, não tenho dúvida. À noite, já desiludido, estirou-se no seu canto, sorumbático, olhar distante. Se recusou a jantar, não saiu do alojamento, não quis saber de conversa. Ele, bom conversador, de grandes gargalhadas, que gostava de revelar fatos das lutas na Itália. Ex-pracinha da FEB, possuía várias condecorações. Perguntava, me digam, para que lutei na Itália contra o nazismo? Luto por um mundo melhor e acabo preso. Porra! Alguém entre vocês, metido a sabido, e são tantos, me explique a razão. Vamos! Ataque de neurastenia, ataque de melancolia, choro contido ou às claras, explosão de raiva, de impotência, ninguém escapa. Certos dias, eis tudo sem saída, tudo negro. São Francisco, 28. Álvaro da Conceição, 40 anos, conferente marítimo, pretão alto e forte, bem falante, preso ao tentar fugir, conhecido por Pretão Alvarado, ou Cláudio, seria codinome? Gostava de contar histórias de viagens e de contrabando. Nunca esclarecia se acontecidos com ele. A mais comum e repetida com variações. O navio estava atracado. Os homens já começavam a sair com a muamba quando houve a batida da polícia. Foi aquela correria. Estavam quase escapando com a caixa quando ela escorregou das mãos de 2 ou 3 carregadores. Era uma caixona. Num jaquinou, rebentou e refloriu, esparramando na noite peças de linho branco. Tu ficavas imaginando a cena, bela para um filme, a correria, o barulho da caixa no cimento, o negror da noite, as peças de linho branco explodindo. Querias saber mais? Perguntavas quem eram os que estavam? Ele ria, mexia a cabeça, dizia, sei lá, meu.
Queres me enrascar, é? Já não basta a enrascada em que me encontro só porque tentei ajudar uns amigos. A Vida Horizontal. Bom título. Se um dia qualquer resolveres deixar um depoimento, anotas na capa do caderno em caixa alta. A Vida Horizontal. Todos, boa parte do dia, estirados, largados, ali ou no pátio. Calculas, não menos de 13, 14 horas das 24. Assim a vida horizontal. Restituir à vida o tempo passado. Falas com Chico Pereira, advogado que participou da fase final do Grupo Sul. Publicou contos na revista. E ele, bom título. Só que pode ser confundido com História da Zona, de puta na horizontal. E tu, me diz, esta não é uma puta de vida que levamos na horizontal? Bem falante, vivo, viajado, virador, pequeno e saltitante, riso solto, contador de casos e causos, tendo-se sempre como personagem principal. Carioca é um policial que se destaca dos demais. Quer sempre saber se os presos necessitam de alguma coisa, disposto a prestar pequenos serviços. Quero ajudar, dou um jeitinho. Na minha folga levo um recado. Não coisa que comprometa. Vejam bem. Ir ao armazém atrás do quartel comprar cigarro, pão, um lanche, um chocomilk. Na banca comprar um jornal, uma revista. Desde que sobrassem uns trocados. Devolvia, mas ficava à espera. Metia-se nas conversas quando estava de serviço no alojamento. Bisbilhotava, ria-se, repetia. Podem continuar. Sou cego, surdo, mudo. Não tenho medo, não vou denunciar vocês. Também sou de lutar por melhores dias. Uma vergonha que ganho em praça. Mas tenho que me calar. De dar nojo o que se faz neste país de tantas riquezas com a maioria da população. Eu sei que percorri quase todo ele. Esperava que alguém perguntasse. Tinha sempre histórias aventurescas pelos caminhos do Brasil. Trabalhei como garçom no Rio. Fui minerador em Minas Gerais. Estive no Porto de Santos. Cortei madeira no Mato Grosso. Nem sei como vim parar aqui. Aqui vou deixar a carcaça. Me enrabixei por uma desterrência. Fiz um filho nela. Não tive como escapar. Não sou homem de escapar. Respondo por meus atos. Mas luto. Quero ver mudanças. Uma terra mais justa. Olhado com desconfiança, não se conformava. Só porque estou aqui, não pensem que não sei o que são dificuldades. Preciso me virar. Tenho família. Hoje são 4 moleques. Por isso me cuido. Mas por dentro estou com vocês. À chegada dele, as conversas mudavam. Nunca se conseguiu tirar a limpo se Carioca era sincero ou infiltrado. Um leve traz informações. Diferença no tratamento. 2 oficiais de dia faziam questão de obrigar os presos a formar fila para a chamada. Fora dali, até que eram amáveis. Os demais simplesmente iam gritando o nome de cada um. Mal ouviam a resposta. Um deles nunca trocou uma única palavra com os presos. Silvério. Nada mais do que um nome, Silvério. Ao contrário dos demais, sempre existindo uma data, uma indicação, uma qualificação. No caso dele, nada. Só Silvério. Quase no fim do caderno, o que indica que foi dos últimos a chegar. Em seguida, ao nome, olhos turvos, sem se fixarem, muito alto, muito magro, barbicha rala, embora sendo o anti-Quixote, logo apelidado Dom Quixote. Semelhante só no físico. Sentava-se na cama, cruzava as pernas, pendia a cabeça, recusava-se a dar qualquer explicação. Quais motivos o levaram a ser preso? Em que trabalhava, o que fazia, de onde era, se tinha família. Só pensava em fugir. Morro se ficar aqui. Tinha fobia de lugar fechado. Era o primeiro a sair para o pátio, para o refeitório. Um dia chega um oficial e chama. Silvério, se prepare. Teria sido solto? Ido para outra prisão? Entrou e saiu assim. Mistério insondável envolvendo-o, deixando em todos uma inexplicável frustração. Fome inestancável. 2 presos se digladiam. Ficam observando em busca de restos. A fome viria de longe, ou seria compulsiva, válvula de escape? Após cada refeição, ou quando chegava um prato de comida de casa, ficavam observando e se observando. Atentos aos pratos, indagando, posso? Sobrou alguma coisa aí? Não parecia a fome ancestral de um lobo santino. Com o revólver a tiracolo, tirando-o e voltando a colocá-lo, Melquisedeque, guarda que tomava conta dos presos, caboclo baixo e magro, idade indefinida, relatava e voltava a relatar. Gaguejante, vários tiques, rosto miúdo, onde se destacava o nariz enorme, perguntava, vejam só, eu não devia estar reformado? Ouçam minha história. E lá vinha ela, contraponteada por indagações e dúvidas, reclamações e inquietudes. Dizia,
Vejam, vocês só, eu devia estar em casa ou internado em tratamento, me cuidando. Sou doente. Faz pouco antes de ser destacado para aqui, eu estava na especializada de roubos e furtos, tomando conta de uns presos, quando chegou o doutor e ficou brabão, todo admirado de me ver ali. Foi logo me chamando e dizendo: você aqui, quem foi que deixou? Isso é uma barbaridade, um crime. Tu devia estar internado, onde já se viu? Quando foi que saíste? Me dizem. E a pergunta de vocês é que estive várias vezes internado na Colônia Santana. Tenho 18 atestados afirmando que não sou bom da bola. Engraçado. É só melhorar um pouquinho, me devolvem pra cá. Falta de gente, sabe? Por isso não me dão baixa. Ria, olhava os presos, punha a mão no revólver, ia se afastando, murmurava: não precisam se preocupar não. Tô numa fase boa, tudo bem. Reclamaram para o comandante, não adiantou. Responderam: é brincadeira do Melquisedeque. Mais uma vez o comandante do batalhão, teu conhecido, vem ao alojamento. Fala com um ou outro, conversa um pouco contigo. Te diz: por que não me avisaste qual bicho que ia dar? Perguntas por quê. E ele: pegaram o Juscelino e tu. Adivinhar o jogo do bicho não dava, mas pegar o teu querido chefe estava na lógica dos fatos. Conversa com teu irmão, que te fala da boataria que invade a cidade, do temor em todas as faces, das denúncias anônimas. O comandante do 5º Distrito Naval declarando que não aceita mais denúncia por telefone nem carta anônima. Só com nome completo e endereço. Ele te pergunta se sabes de alguma coisa, o que se comenta se tem perspectiva de soltura. E tu, como vou saber, só fugindo. Ele ri, fala da tua mulher, em prisão domiciliar, de teus filhos, com medo de ir à escola. Perguntam se eles também podem ser presos. De teu pai, fala dos papos de vocês, das partidas de gamão. Teu pai insistia que, de toda a família, és o que joga melhor. Tu ris, retrucas, claro, sou o melhor. É de quem ele sempre ganha. Blumenau, 16. Afonso Schirmer, 35 anos. Jardineiro, confiante, bem germânico em suas colocações, estudioso da Bíblia, direto, positivo. Foi chamado a depor perante a comissão de inquérito. Recusou responder a uma questão que não lhe parecia pertinente. Destratado pelo militar que presidia o inquérito, formalizou-se. Ergueu o queixo, retrucou em seu linguajar carregado, de pronúncia macarrônica bem acentuada: nem, me desculpar. Eu responder o que sei, mas querer ser tratado como ser humano, não como um Schwen. Em termos, tudo bem, eu falar o que sei, ser contrário. Não dizer mais nada. Podem bater em mim pancada até eu morrer. Diante da atitude decidida, o militar mudou o tratamento e a inquirição prosseguiu. Afonso contava o incidente com tranquilidade, sem rir, sem se gabar, sem se alterar, como se fosse um fato corriqueiro. Não adiantou tentar explicar para ele que teve sorte. Podia estar a ouvi-lo alguém truculento que pouco estivesse preocupado com os direitos dele. Chico Pereira dizia: Afonso, não percebes que estamos passando por um período excepcional? Nada o demovia, no mover de ombros, sério como sempre, sem nenhum sentido de humor, rebatia: podia moer mim de pancada, quebrar mim, onde se viu mim não ser animal, nem animal eu tratar assim. Solidariedade e compreensão raras da mulher de um dos presos, ao saber da situação difícil que atravessava a amante do marido. Dividia o que recebia, se desculpava ainda por não poder mandar a mesada regular. E nas visitas que fazia ao marido dava notícias da amante e do filho pequeno, explicando: coitados, culpa eles não têm. São Francisco, 24. José Cedro de Ataíde, 40 anos, estivador, acusado pela sogra e por um vizinho. Razão principal: só se preocupava com mulheres. Deu uma cantada na mulher do vizinho. Foram denunciá-lo por fazer reuniões que visavam a implantação do comunismo, tirar dos ricos os que tinham 2 casas iam ficar com uma só. E olha lá, família pequena, com casa grande, vai ser obrigada a ceder parte da casa. Ria: não foi por causa disso que me acusaram. Explicava: tenho sexo na cabeça, só penso em trepar. Ficava horas à janela observando mulheres que passavam. Dizia: não aguento. Ia ao banheiro se masturbar. Um dia gritou: olhem, ligeiro, venham ver. Que coxinha mais bonitinha, redonda, rosada. Era em uma das casas ao lado. 3 meninas,
Entre 4 e 6 anos pulavam corda. Vestidinhos curtos subiam até quase a cabeça. José Cedro se babava. Não se afastou da janela enquanto as meninas não entraram na casa. Rindo, contava os motivos da denúncia. Minha sogra reclamava porque eu ganhava um bocado de grana e me tocava para Santos. Fechava um puteiro e me esbaldava, só voltando para São Francisco depois de gastar tudinho. Mas nunca deixei minha família mal. Mentira daquela velha bruxa. Ela aproveitou a onda de delação e foi me denunciar, levando como testemunho o vizinho, aquele que eu queria comer a mulher dele, queria. Ela se reganhava para mim, uma peitama, uns colchões. Ele devia ser broxa, não dava conta do fogo da danada. Juraram pro delegado que eu participava de um grupo dos 11. Nem sei ainda hoje o que é isso. Logo passou a se interessar pelos debates promovidos à noite, a se soltar. Por fim confessou. Ambas as versões eram verdadeiras. A da sogra pelas farras e a da sogra pela participação política. Algumas palavras vetadas, altamente subversivas, proibidas de serem repetidas nos depoimentos. Conscientização, expoliação, luta de classes, privilégios, proletariado, campesinato, classes dirigentes, oligarquias. Discussão. Sob essa rubrica, são várias as páginas que a ela se referem. Poucas as variações, elas sintetizadas. Mais uma vez foi até alta madrugada. Luzes do alojamento apagadas. A gente se levantava de mansinho, reunia-se em um dos quartos. Nem todos vinham participar da discussão. Outros se cansavam de ouvir quase as mesmas coisas. Mário Comunista vinha dissuadi-los. Todos sabemos isto de cor. Vamos para um joguinho, mas divertido. Prefiro um carteado, mas aceito até um dominó. A luz das velas tremulava. Mário insistia, vamos casar uns trocadinhos, só para a coisa ter mais emoção. Reclamava quando os outros se engalfinhavam nas discussões políticas. Porra, já conhecemos bem tudo isto. Se calem. Caso contrário, venha um guarda metida bacana e babau. Herbert George, advogado de Blumenau, de muita leitura, teórico, gostava de, nessas horas, escutar sem participar diretamente. Só saía de seu mutismo para repetir uma frase que dizia ser de Goethe. Deem ao povo o que ele essencialmente necessita e tereis paz e liberdade. Baboseira, contrapunha Chico Pereira, outro advogado. Nada de deem, o povo tem que conquistar com as próprias mãos. Um grupo citava exemplos de como se conquista a vitória do povo, só com luta armada. Nada se resolve com o nosso famoso jeitinho. Outro grupo discordava. Banhos de sangue nada resolvem. Só deixam sequelas. E na União Soviética e na Revolução Francesa são exemplos que não servem pra gente. Precisamos estar atentos a um regime que atenda à psicologia do nosso povo, a nossa maneira de ser. Importar fórmulas só porque deram certo em outras regiões do mundo é um absurdo. Absurdo é sairmos de um ciclo para outro e acabarmos no mesmo lugar. Aliás, desta vez, acabamos num muito pior. Alguém lembrava, vocês alegam a influência comunista, aceitam o que diz a relação sobre o chamado ouro de Moscou. Mas me digam, não é a penetração americana que se amplia? No golpe de agora, vão negar que é o dedo da CIA? Os ânimos seus saltam, a discussão ferve, ninguém se entende. Falam ao mesmo tempo, aos gritos, até que alguns, nos quartos vizinhos, acordam indignados, pedem silêncio. Me deixe dormir, porra! O comandante do batalhão responsável pelo bloco onde vocês se encontram é o teu velho conhecido dos tempos do palácio. Foi da casa militar do governo. É o mesmo que te recebeu quando chegaste ao quartel. Ele passa com certa regularidade pelo alojamento para saber como vocês estão indo. Bate um papo, vendo que pode ajudar. Bem pouco pode. Procura amenizar as agruras da prisão, dentro de sua limitada competência. Na verdade, conforme havias notado, logo ao ser preso, ali é um mero depósito. As determinações e ordens vêm de cima. Nem o governador do estado tem autoridade para prender ou soltar. Mais do que ele, naquela situação, tem força o secretário de segurança, homem do esquema e da estrita confiança dos militares. O comandante se informa de tudo, está aberto a sugestões viáveis. Atende a uma, conseguir os momentos de intimidade entre marido e mulher. Ou nem atende, parte dele a ideia. Prepara um quarto em outro andar. Determina um rodízio e tempo limitado para tais encontros. É com ansiedade que os presos aguardam a vez de serem chamados. Ao retornar, são recebidos com gracejos. Mário Comunista não se contém. Vai logo apontando para o Felizardo e diz: olhem a cara dele, que tranquilidade. Tiraste o atraso, hein? Não precisa mais ficar na janela vendo as moças nuas.
Deixa para os que não têm a sorte de ter uma mulherzinha à disposição. É madrugada, fechas o caderno, estás esgotado, reviveste um tempo que faz parte de ti. Repassaste páginas e páginas, do passado mais nomes te incitam. Quais os motivos de tua seleção? E os demais não merecem ser recordados? Lá estão, perfilados, numerados, por onde andam, que destino terão? Da grande maioria não mais tiveste notícias. Como enfrentaram os mais de 20 anos de ditadura? Discriminados ou não, marcados, muitos perderam os empregos. Não encontraram outro. Alguns sumariamente demitidos, olhos mortiços, na língua travada um gostinho enjoativo e adocicado. Te levantas e num átimo não estás mais em teu escritório. Estás no refeitório, é um entardecer. Te preparas para te servir quando ouves que te chamam. 48 dias se completam desde que foste preso. Desatento, mal sabes se é contigo. Um companheiro te avisa, ao mesmo tempo em que a voz do oficial de dia repete teu nome. Diálogos. 1. Edésio Caon. E os ritos da lei e nossos direitos onde ficam? Dalmo Vieira. Que direitos, homem? És um ingênuo ou estás brincando? E isto existe no momento destes? 2. Chico Pereira. Discutir contigo não adianta, não sabes nada. Erwin Loeschener. Relojoeiro, sem perder a pachorra com um risinho sardônico. Sei o que sei, só te digo uma coisa. A diferença entre o animal e o homem é que o animal sabe, por exemplo, quando tem fome, ou sente, e o homem sabe que sabe. 3. Mário Moraes. Um homão desse tamanho com barba na cara, olhando para a mulher se despir. Não tens vergonha? Juca Portuário. O problema não é de barba na cara ou de vergonha, mas de colhão vivo entre as pernas. 4. Sálvio Cunha. Conta como foi preso. Gramou 32 dias na cadeia. Fui na delegacia me queixar de um bêbado. O sacana mijou na frente de minha casa, com minha mulher e meus filhos olhando. Fui reclamar, ainda teve a desfaçatez de me xingar e desafiar. Bêbado, chamando para se justificar. Que nada, seu delegado. Mentira desse subversivo de merda. Nem sou de beber. Eu reclamei porque vi ele nos fundos da casa queimando os papéis. O mau caráter quis se esconder. Eu desconfiei que ali estava material subversivo. Tinha até mesmo um retratão desse tamanho. Um barbudo com um bruta charuto. Nem ia dizer nada, com pena. Mas agora que sem vergonha vem e ainda me acusa, cumpro minha obrigação de cidadão. 5. Nésio Jacques Pereira. Corre aqui, Luiz. Vem ver se não é tua mulher que está passando ali no outro lado da rua. Parou e olha para cá. Abana para alguém. Luiz João de Andrade. Na maior ingenuidade, o que provoca uma gargalhada geral e ajuda a aliviar o ambiente. Não sei não. Não. Parece que não é. Tem certa aparência. Lá isso tem. Agora, se é a minha, que não estava de barriga, algum filho da puta já fez um filho nela. 6. AP. Ameaçaram me bater para que eu confessasse. Confessar o quê? Iam me torturar como se eu fosse um comunista, elemento perigoso à sociedade. Estou aqui por equívoco. Posso provar, se me derem chance, que sou inocente. Sempre fui anti-janguista. Nem sei o que é o tal grupo dos 11, o que é subversão. Cuido da minha vida, não tenho motivos para ser maltratado, perseguido, detido. Dirceu de Sena Madureira. Não vou discutir política partidária, não me parece o momento. Mas então, se fosse um comunista ou alguém do grupo dos 11, ou o que chamam de subversivo, te parece que seria certo ser torturado, perseguido? Onde ficam os direitos humanos, me diz? E o direito de pensar, hein? 7. Mário Moraes. Souberam da última? Meu informante exclusivo acabou de me avisar. Como sou amigo, passo para vocês. Mas bico calado, tá? Os presos, aliás, os detidos, todos sabemos que aqui não tem preso nenhum. Foram qualificados em 3 categorias. Muito perigosos, mais ou menos perigosos, poucos perigosos. Saul Bucheri. E daí? Mário Moraes. E daí? Para aqui foram encaminhados os mais ou menos e até os poucos. Os muito foram para a penitenciária, para outros estados, para o diabo que os carregue. Tu, não entendo a tua colocação. Mário Moraes.
Estou diminuindo, constrangido. Eu, famoso Mário comunista do Figueiron, onde já se viu? Chico Pereira, mesmo? Mário Moraes, claro, não sou eu e tu, hein? Advogado sindical e tal e coisa. Não te sentes discriminado, não? O que é que lá nas tuas bases vão dizer amanhã, hein? Que és um fichinha de merda. 8. Orival Prazeres. Foi ingenuidade pensar que a reação não ia reagir, que não estavam conspirando, que iam entregar sem luta os privilégios. Dibo Elias, certo, mas eles souberam também aproveitar as divergências e os choques entre as classes trabalhadoras e os intelectuais. Arno Lippel, sim, houve radicalismo. E essa divisão, embora me pareça falso separar trabalhadores e intelectuais, foi fatal. Falta de compreensão dos fenômenos históricos. Eduardo Mussi, não sei não. Vocês não acham que pesou também a euforia do já ganhou e pouco adiantou alguns mais conscientes alertarem? Emanuel C. dos Santos. E o Prestes, então, dizendo aquela besteira de já fazemos parte do poder. 9. Comissário Miranda. Se você estivesse no meu lugar e eu no seu, creio que você procuraria me envolver ainda muito mais. Tu, impossível. Não tenho como raciocinar sobre hipótese tão absurda. Em primeiro lugar, não é pertinente, porque eu nunca poderia, nem em sonhos, me imaginar no seu lugar. Depois, a meu ver, a finalidade de uma polícia que se respeita e respeita os direitos do cidadão não é ameaçar ou tentar envolver alguém, mas ajudar a esclarecer a verdade e ajudar a justiça. Comissário Miranda, palavras. 10. Luiz Gordinho, sempre famélico, em disputa com outros famintos. Tem algo aí para se comer? Luiz Henrique da Silveira. Para com esses T ou C, homem. Não mexe o saco. Diz logo eu. Diz um mim, tá? Mário Moraes. Infelizmente, hoje não tens escolha. Para comer sobrou só E indicava alguém com quem desejava indicar naquele dia. E por isso, passava a ser perseguido pelo Mário como o bicha do dia no alojamento. 11. Bancário 1. Quero sair, tenho que sair. Treme, chora, se desespera, implora. É uma bruta injustiça o que fizeram comigo. Nem imagino qual o motivo. Nunca fui de participar de nada, quanto mais de agitação. Até pelo contrário, procurava demover os colegas. Só porque um dia passei perto de uma manifestação grevista e me demorei uns minutos, nem olhando, mas procurando passar no meio da multidão. Me lembro que até protestei. Aquilo não ia adiantar. A gente tinha que procurar negociar em paz com os patrões, compreender as razões deles. Bancário 2. Olha, cara, cansei da tua churaminga. Honra tuas calças, deixa de ser cagão. Um covarde de merda, age como homem. Tive mais de uma vez participando, discutindo inflamado, até discursando nas nossas assembleias classistas. 12. Armando Muniz, ponderado, caladão. Ficar choramingando não vai adiantar nada. É procurar tirar lição e não incidir nos mesmos erros. Jaime Garbelotto. Me cansei de ouvir essa conversa. Sempre se acaba caindo na mesma. A verdade é que a classe conservadora é mais organizada, mais atilada, tem mais cancha. 13. Nésio Jacques Pereira. Me deixa um tiquinho, vai. Não sejas tão guloso. Olha só pra tua pança, gordinho. Tens muita banha pra jogar fora, pra dar e vender. Olha pra mim. Não só pra mim. Não tô te gozando, não. Vê meu caso, baixinho, magrinho, tão magro que um pé de vento. Nem precisa ser muito forte. Me arrasta pro mar. Nem vou mais ao Miramar. Outro dia tiveram que me amarrar na figueira da Praça 15, que custou me segurar. Luiz Gordinho. Deixo nada não. Besteira. Nota a diferença. Vai. Te dou uma lição e não precisas me pagar nada. Eu como por gula, por gosto, saboreio a comida, me babo todo. Sei até escolher, mas traço o que vem. No teu caso, não. Tu não. Tu comes por fome crônica. Me diz. Quase não comeste a barriga da tua infeliz mãe. Aprende aqui com o doutor. És um magrelo mal de boca. Nem de boca. De tudo. Não adianta te empanturrar. Nunca vais engordar, nunca. Santino Marçal. Lobo Santino. E eu? Luiz Gordinho. Teu caso é diferente. Tens uma fome ancestral, de gerações, de séculos, que não vai se estancar nunca.
mesmo que comas uma boiada todo dia. 14. Luiz João de Andrade. E eu, um congregado mariano, me digam, o que faço aqui entre vocês? Israel Gomes Caldeira. Simples. Te congrega, agora a gente daqui. Outra saída por enquanto não tens? 15. Mário Moraes. Vocês falam, ficam aí olhando mulher se despir, mas garanto que nunca faturaram uma freirinha. José Cedro de Ataíde. Conta logo, essa me interessa. Mário Moraes. Vocês devem saber, sou um homem versátil. Modéstia à parte, sou um bom eletricista. Bem, fui contratado para fazer a ligação do serviço de raio-x em São Francisco. Fiquei lá uns dias. Tinha uma freirinha que não era de se jogar fora. Até pelo contrário. José Cedro de Ataíde. E daí, anda logo. Vê só. De São Francisco, que coisa. Mário Moraes. Minha teoria. Cantar não custa. Forçar não forço. Precisa ser do interesse sexual de ambos. Pois não é que deu certo. Para falar a verdade, a coitadinha era carente. Deus não dava para ela o suficiente. Luiz João de Andrade. Seu herege sem vergonha. Eu, um congregado mariano, não posso ouvir tal barbaridade. Mário Moraes. Então te retira. Não fica aí com as ouças atentas. Não te obrigo a escutar. José Cedro de Ataíde. Anda, homem, anda. Mário Moraes. Sou discreto. Não vou entrar em minúcias, mas podem me acreditar. A freirinha deixou logo a batina. José Cedro de Ataíde. Só isto? Mário Moraes. Querias mais o quê? Me diga. Uma prova ao vivo é? Que te dê as dicas? E se agora te disser que acabo de inventar a história para ver a reação do nosso congregado? 16. Arthur Rodolfo Sullivan. Vamos começar pelo mais simples. Sempre é proveitoso saber outro idioma. Ninguém sabe quanto tempo ficaremos aqui. Posso começar as aulas de inglês por umas expressões bem simples. Por exemplo, já expliquei o que significa man e dog. Juntem as duas palavras numa frase simples. Nilson Vasco Gondim. O dog fez nhec-nhec in the park of the man. Arthur Rodolfo Sullivan. It's impossible. Now, the end of the lesson. 17. Chico Pereira. Vendo Edelui Farias, motorista, retornar do interrogatório um trapo. Tremendo, rosto descomposto. Encolhido em seu canto, sem querer falar com ninguém. O que aconteceu? Edelui. Nada não, me deixem. Por favor. Chico Pereira. Conta, te alivia, é bom a gente ficar sabendo. Edelui. Reluta, pensa, se decide. Não sei que revelações queriam. Contei o que sabia, quase nada. Insatisfeitos, começaram as ameaças, os palavrões, que se eu não falasse tudo, o pau ia comer solto. Me puseram no meu lugar. Não estavam para brincadeiras. Chico. E tu? Edelui. Eu o quê? Quis protestar, não deixaram. Contar como? Se nada sabia do que me perguntavam, eu... Chico Pereira. Continua. Tu o quê? Edelui. De repente nem sabia onde estava. Passaram a gritar, me ameaçar mais, que obedecesse. Estava diante de uma comissão de inquérito com plenos poderes que pensasse nos meus. Chico Pereira. Que absurdo! E os direitos humanos onde ficam? Mas, mesmo aqui, dependendo da pessoa, existem discriminações. A pressão se torna mais violenta exatamente sobre os mais humildes, que têm menor poder de argumentação, que se intimidam diante da parafernália encenada e armada. Mesmo que neste momento não adiante, precisamos protestar. Não vamos aceitar nenhum tipo de intimidação. Continua.